certeza. Então, eu tive que vir aqui para Brasília. Mas de todos os departamentos que eu passei, em termos de professores, em termos de ambiente de trabalho, o DPF ganha de todos, e o DPF tem um futuro brilhante aí pela frente, e com certeza, no futuro próximo, será um dos departamentos destaques aí do Brasil. Tem tudo para se deslanchar. Então, bom, então voltando aqui ao meu seminário, eu vou falar um pouco bom, eu assisti um pouco do seminário da Yara, inclusive uma das amostras que eu vou apresentar aqui, resultados, foi do mesmo colaborador dela, que passou as amostras para ela, tá? As amostras que ela está estudando. Na verdade, quem apresentou esse colaborador dela para ela fui eu, né? Então, essa parceria começou em conjunto. Então, a ideia aqui é apresentar... bom, um dos problemas dos materiais... Eu vou pedir permissão para não falar muita coisa das características dos materiais bidimensionais, que a Yara já fez essa introdução, né, que os materiais bidimensionais, eles são os materiais, os TMDs, né, que é os de calcogenetos, de metais de transição, eles têm algumas características bem interessantes quando você sai do book e vai para monocamada, né, ou seja, ou poucas monocamadas. Então, ele apresenta uma série de propriedades interessantes. Eu não vou falar da característica desses materiais apropriadamente, eu vou falar das técnicas de escalonamento desses materiais 2D, tá? Então, então, meu seminário, eu vou dar uma motivação, porque, né, desses dois trabalhos, e o que se tem ainda para ser feito, em termos de materiais 2D para aplicações em grande escala, tá? E eu vou apresentar eu vou dividir minha apresentação em, basicamente, dois trabalhos, que foi publicado agora esse ano, tá? O primeiro trabalho é uma forma de obter materiais 2D em larga escala, usando epitaxia de Van der Waals. Então, eu vou definir o que é epitaxia de Van der Waals, etc., e depois vou apresentar alguns resultados desses materiais obtidos por epitaxia de Van der Waals, tá? O outro trabalho é também um trabalho que permite obter esses materiais 2D em larga escala, em uma técnica extremamente simples, que é a técnica de abrasão de materiais 2D, tá? E aí vou falar um pouco dos resultados que a gente pode conseguir, e o destaque, algumas características interessantes dessa técnica. Vou concluir e vou mostrar um pouco da infraestrutura do laboratório, bom, a infraestrutura que eu tenho acesso aqui, do nosso grupo, tá? Alguns fazem parte do meu laboratório, outros é do grupo, mas a ideia de mostrar essa infraestrutura é basicamente para a gente, basicamente para mostrar para vocês que nós temos a infraestrutura aqui, e vocês conhecerem essa infraestrutura, e dizer também que essa infraestrutura está disponível independente de colaboração ou não, tá? Então, isso é importante, assim que, em algum momento, quiser usar um desses equipamentos que eu vou mostrar, se sinta à vontade para me contactar, que os equipamentos estarão à disposição de vocês. Basta agendar e a gente manda brasa, tá? Então, eu vou começar minha apresentação com a pergunta, tá? Os materiais 2D vai substituir a tecnologia do silício no futuro próximo? Eu coloco essa pergunta porque eu já assisti várias palestras onde os apresentadores, os palecionistas trabalham com materiais 2D, e sempre fala que o silício está chegando no limite físico, no limite termodinâmico, no limite quântico, onde os transistores vão deixar de, a partir
a partir do momento que você diminuir mais ainda o tamanho dos transistores, da tecnologia do silício, você deixa, o transistor deixa de funcionar, ou seja, você passa a não ter mais o chaveamento on-off do transistor, etc. Então, a minha pergunta é, será se no futuro próximo eu falo décadas, tá? Décadas, os materiais 2D irão mesmo substituir a tecnologia do silício? E aí eu falo tecnologia de silício, mas eu posso até ampliar isso, né? Tecnologia de materiais semicondutores convencionais. Então, eu vou deixar para responder essa pergunta, é uma pergunta que eu vou responder, é uma pergunta do meu ponto de vista, que venho trabalhando com esses materiais há um tempo, tá? Então, eu vou justificar por que o pessoal fala, né, da possibilidade desses materiais 2D substituir a tecnologia do silício no futuro próximo. Então, de fato, eles têm algumas vantagens. Eles são leves, são semi-transparentes e são compatíveis com a infinidade de substratos, inclusive substratos flexíveis, tá? Em termos de propriedades ópticas e elétricas, eles ganham do silício, ganham muito bem, tá? Entretanto, eles ganham do silício quando esses materiais 2D são esfoliados. É na unha mesmo, né? O Eduardo conhece aí, né? Então, o Eduardo já trabalha com esses materiais 2D por esfoliação mecânica. Então, você pega flake por flake e faz o dispositivo de materiais 2D, tá? Então, você pega o flake lá do MOS2, coloca sobre uma superfície de um outro flake de MOSE2, fazendo uma heterojunção. Só que isso aí você faz na mão, mecanicamente. E ele sobressai a tecnologia do silício e alguns dispositivos transistores do silício, é superior em termos de propriedades elétricas, porque esse material é esfoliado a partir de um cristal. E a monocamada extraída desse cristal tem uma qualidade estrutural em termos de defeitos muito boa, certo? Então, essa é uma da desvantagem dos materiais 2D e é uma das motivações para apresentação, para esses trabalhos que eu vou apresentar. Que a ideia desses trabalhos que eu vou apresentar é que você consegue fazer um escalonamento, você consegue produzir dispositivos de forma escalonada. É claro que tem um problema que você não consegue a qualidade elétrica e óptica do material esfoliado, um material obtido à mão, lá na unha mesmo, tá? Bom, então, eu vou começar aqui. Uma das técnicas que eu vou apresentar aqui de escalonamento é a CVD, né, o Chemical Vapor Deposition. Essa técnica já é conhecida e utilizada há dezenas de anos, né, de décadas, para materiais semicondutores, para crescer materiais semicondutores convencionais. Então, uma das técnicas que eu vou apresentar é o CVD. Não é esse resultado aqui que estou mostrando, esse resultado aqui é de um Chemical Review de 2018. Esses resultados aqui eu estou mostrando, basicamente, o que eu quero que vocês observem aqui essas imagens de microscopia eletrônica de varredura. Essa aqui, a figura B, são imagens de FM. Aqui embaixo tem imagens ópticas. E o interessante de todos esses materiais aqui, bom, o interessante que vocês observem, uma característica comum desses materiais aqui, obtidos por essa técnica de CVD convencional, é que esses materiais 2D, eles crescem em forma de ilhas, em geral em formatos triangulares. Então, o problema dessa técnica de CVD para criar essas estruturas, é que elas ficam em formato triangular, ou em formato diverso, só que ela não recobre por todo o substrato. Então, você não forma uma monocamada inteiriça sobre o substrato. Então, esse é um problema. E isso acontece porque você tem uma influência muito grande do substrato durante o crescimento dessas estruturas, tá? Então, então o CVD é uma técnica de escalonamento, você consegue produzir essas estruturas em grandes substratos, mas tem esse problema
da não uniformidade do filme. Você obtém flakes, você continua obtendo os flakes lá, você obtém quando está esfoliando o material. Existe uma técnica de escalonamento de materiais 2D também, que é a chamada esfoliação líquida. Tá? Bom, a esfoliação líquida, ela sobressai em termos de áreas do material obtido por esfoliação mecânica. Bom, mas e por que não utilizar a esfoliação líquida? Bom, então eu vou falar um pouco aqui da esfoliação líquida. Depois eu falo quais os pontos fracos dos materiais 2D obtidos por essa esfoliação líquida. Tá? Então, a esfoliação líquida é basicamente você utiliza ultrassom, uma ponta de ultrassom, se utiliza como material precursor o pó do material que você deseja, o WS2, MOS2, o grafeno, pó de grafeno, etc., dentro de uma solução que contenha íons, em geral lítio, que tem um diâmetro atômico muito grande. Né? Então, com ultrassom, você joga esses íons em geral também com surfactante, tá? Então o surfactante também é um problema para essa técnica. Então ele joga entre as camadas do materiais 2D, né? Fazendo com que você esfolie e tenha flakes, tá? E aí você tem também uma produção escalonada, tá? Só que aqui tem um problema. O problema é que você obtém flakes muito pequenos. E as bordas desses flakes, eles têm uma quantidade enorme de defeitos, tá? Além do surfactante que você usa para fazer essa esfoliação mecânica. Então, o problema aqui é que devido a esses flakes serem muito pequenos, você tem uma quantidade de defeitos muito grandes. Quando você faz o dispositivo usando esse material, essa técnica, o material obtido por essa técnica, você cria uma quantidade enorme. Desculpe, o dispositivo tem uma característica elétrica ou óptica muito pobre. Tá? Então, você consegue escalonar, mas os dispositivos obtidos com materiais obtidos por essa técnica têm características elétricas muito pobres. Tá? Então, um dos fatores é o tamanho do flake, depois vem o surfactante, que atrapalha um pouco. Em geral, esse surfactante, eles são isolantes. E o interessante dessa técnica é que você obtém os flakes na forma líquida e você pode imprimir. Aqui você está vendo uma moeda, né, como se fosse a impressão de um rosto aqui do prêmio Nobel, né, do cara que criou o prêmio Nobel, eu acredito, e impressa com grafeno, o MOS2 impresso num papel usando o MOS2 esfoliado, né? O MOS2 aqui impresso num PET, então é possível fazer os dispositivos e interconectar esses dispositivos. Só que essa técnica tem essas desvantagens aí que eu acabei de dizer, que é o fato de ela produzir dispositivos com características elétricas e ópticas muito pobres. Um outro problema, então, nós temos um problema, é o escalonamento desses materiais 2D e com características estruturais e elétricas, bem como ópticas, muito pobres. Um outro problema que existe nesses materiais 2D é o processo de dopagem deles. Ainda não existe um processo de dopagem do material 2D. Se vocês, todos aqui, já devem ter ouvido falar da tecnologia do silício. O silício, você obtém homojunções usando silício, porque você usa o boro para dopar, o boro e o fósforo para dopar o silício para o tipo P e tipo N, né? Ou seja, são semicondutores com portadores majoritários de buracos tipo P e com portadores majoritários de elétrons para materiais tipo N. Então, o silício você consegue fazer isso de forma extremamente controlada e você consegue formar homojunções de alta qualidade.
mas será se nos materiais 2D a gente consegue fazer esses tipos de homojunção? Então, esse trabalho aqui, que foi publicado também em 2018 no Advanced Materials, esse grupo, o trabalho do Zhang, eles usaram duas moléculas que são moléculas que permitem dopar tanto do tipo N quanto do tipo P, tá? Então, o tipo N, essa molécula, ele transfere cargas, transfere elétrons para a monocamada. Né? Então, a monocamada fica com excesso de elétrons e com característica de dopagem ou de semicondutividade do tipo N. A outra molécula, que é esse Magic Blue, você transfere elétrons quer dizer, você arranca elétrons da monocamada e aí você cria buracos na monocamada de tal forma que a monocamada ela fica dopada do tipo P. Só que aqui tem um problema. Olha, se vocês observarem, essas moléculas são grandes, tá? Então, o problema é que para você criar monojunções, ou homojunções, desculpe, com esses materiais 2D dopados com essas moléculas, você vai ter o problema dessas moléculas, que são muito grandes, e você precisa, de certa forma, de uma quantidade razoável dessas moléculas, né, para criar as homojunções. Então, com certeza, essas moléculas vão interferir na propriedade elétrica do dispositivo e portanto, vai deteriorar o tempo de vida útil do dispositivo feito utilizando essa metodologia. Tá? Então, eu mostrei aqui, basicamente, os três problemas que nós temos, né? O problema de dopagem e o problema de escalonamento desses materiais bidimensionais. Então, eu vou apresentar esse primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho são as amostras que eu fiz no início da apresentação, que foi aquelas mesmas amostras que a Yara fez o trabalho, da última, eu acho que foi o último coloca, não sei se vocês têm, coloco toda semana, mas essas amostras foram colhidas pelo Kevin, o Kevin é da Universidade de Southampton, lá da Inglaterra, e as amostras, esse trabalho a gente fez em conjunto, basicamente ele mandou as amostras, eu fiz todo o trabalho aqui no Brasil, que foi o estudo de radiação ionizante em monocamadas de WS2. Então, as amostras que ele me enviou foram as monocamadas de WS2. Então, o Kevin obteve essas amostras por CVD. Só que é um CVD que a gente chama de, quer dizer, o primeiro pesquisador que visualizou essa técnica chamou de epitaxia de Van der Waals. Então, na verdade, ela é um CVD com um plus, tá? Então, não deixa de ser o CVD. Então, basicamente, o que é o CVD? Né? No caso do crescimento do WS2, que foram as amostras que eu estudei, é extremamente simples. Inclusive, vocês, aí no departamento de física, se quiser crescer se quiser construir um sistema desse, é extremamente simples, porque vocês já têm um forno aí tubular, tá? E vocês conseguem fazer vácuo, etc. Então, só precisaria somente dos controladores do fluxo de massa aqui, e os reagentes, é claro, para fazer um sistema desse tipo. Então, o CVD, basicamente, você usa aqui o precursor do tungstênio, do enxofre para o WS2, que é o H2S, né, o sulfeto de hidrogênio, e como o precursor do tungstênio é o hexacloreto de tungstênio. Tá? Então, esse material ele é sólido, mas é bastante volátil, e o argônio aqui carrega aqui a molécula desse material aqui para dentro do forno, bem como a molécula de HS2. Aqui essas duas moléculas são quebradas e a monocamada é crescida aqui a alta temperatura, ele usou 950 graus para quebrar essas moléculas aqui em alta temperatura e o material se deposita uniformemente aqui dentro, aqui sobre esse substrato, tá?
Então, esse é, bom, de forma geral, esse é o esquemático do CVD. Então, foi o sistema que o Kevin utilizou. Então, se vocês observarem, não tem nenhuma diferença de um CVD convencional. Então, vocês devem perguntar, bom, então qual é o diferencial da técnica do Kevin para evitar de obter aquelas triângulos, aquelas formas triangulares que eu mostrei na apresentação anterior? Bom, aí eu mostro primeiro, né, antes de justificar, né, eu mostro primeiro as imagens aqui que o Kevin fez dessas amostras. Então, tem imagens óticas aqui, se vocês não observam aquelas características de flakes, fake flakes triangulares do material 2D, do WS2. Bom, então vocês perguntam, bom, se o CVD é a mesma coisa, o que o Kevin fez para obter um material uniforme? Então, esse é um dos primeiros trabalhos, pessoal, na literatura, que se obtém essas monocamadas sem ser na forma de flakes triangulares, tá? Então, a maioria dos trabalhos que vocês observaram na literatura vai ter essa estrutura aqui. Então, aqui é uma imagem ótica do MOS2, tá? Se você olhar aqui o WS2, você não consegue ver os flakes. E, de fato, eu peguei essas amostras, eu fiz rama, eu fiz AFM de toda a superfície dela, não tem nenhum tipo de buraco ou falha. Então, vocês devem estar curiosos. Bom, o que o Kevin fez, então, que o CVD é igual, o sistema é igual, o que o Kevin fez para obter essa camada de forma inteiriça, ou seja, em todo o substrato. E ele usou diferentes substratos, o silício e o vidro, tá? Então, qual foi a jogada do Kevin? Na verdade, o Kevin não fez nada, ele não desenvolveu nada. O pulo do gato do Kevin aqui está aqui no substrato. Então, como eu falei lá anteriormente, o crescimento desses materiais 2D por CVD, o substrato tem uma influência muito grande. O que ele fez foi o seguinte, usar o trabalho do Koma, que é um japonês da Universidade de... Bom, agora eu não sei se é Tóquio, mas é um japonês da Universidade lá do Japão, que desenvolveu essa técnica, que é chamada de Van der Waals epitaxia. Bom, se vocês olharem a publicação, a data de publicação desse trabalho é 1999, então esses materiais 2D, se vocês imaginarem que o prêmio Nobel foi em 2004, né, no grafeno, então não tinha ainda um desenvolvimento como se tem hoje, um conhecimento desses materiais 2D como se tem hoje. Então, qual foi a sacada desse Koma, né? Então, o Kevin pegou a ideia do Koma. E o que é essa ideia? Então, se você crescer qualquer material sobre um substrato, e esse substrato, em geral, eles têm o que é chamado na superfície dangling bonds, tá? Ou seja, ligações quebradas. E quando você deposita um material por CVD ou qualquer outra técnica sobre esse substrato, o substrato vai influenciar enormemente a forma como essa camada, ou seja, esse material, esse filme fino, crescido na superfície, né? Ou seja, o substrato ele vai transferir parte dos defeitos dele para o filme que você está crescendo. Em resumo, é isso. E isso, quando isso acontece, você não obtém um filme com qualidade estrutural e ótica de boa qualidade. Né? Você cria uma quantidade enorme de defeitos pontuais, mácula, né? Ou seja, defeitos em linha, etc. Então, isso porque você não tem um bom casamento de parâmetro de rede, né? Então, qual foi a ideia do Koma? O Koma, observando essas monocamadas, né, esses materiais 2D, ele observou, e de fato é assim que existe, né? Então, os materiais 2D, eu vou voltar já na apresentação, no slide anterior, eu coloquei isso aqui justamente para mostrar como que é formado esses materiais 2D, como que ele fica no formato book, tá? Então, você tem
ligações covalentes extremamente fortes na intercamada, ou seja, nas ligações entre os dois enxofres, e aqui no caso que é o molibdênio, no nosso caso é o tungstênio, e você tem ligações extremamente fracas, que são ligações de Van der Waals entre camadas. Então, devido a essas ligações fracas intercamada, quando você coloca uma monocamada sobre um substrato, a interação da monocamada com o substrato é muito pouca, tá? Mas tem um outro detalhe aqui. Além dessa interação ser muito pouco, você tem que preparar o substrato. Então, foi exatamente isso que o Kevin fez para fazer, que é essa figura C aqui. O Kevin, basicamente, ele usou a ideia do como, que é basicamente o seguinte: olha, se você tiver átomos, se você criar uma camada de átomos apropriadamente sobre a superfície do substrato, né, como está exemplificado aqui, tá? Nessa figura, isso aqui são átomos, que você vê que os átomos não fazem parte da estrutura, é como se você depositasse uma camada de átomos aqui na superfície do substrato, tá? Então, quando você coloca a camada 2D aqui sobre esse substrato com esses átomos aqui na superfície, você cria o que ele chamou aqui de gap de quase Van der Waals, tá? Então, a interação do substrato com a monocamada é muito pequena, tá? E isso se consegue, o Eduardo já deve ter trabalhado, o Clodoaldo também, tá? Então, quando a gente limpa o silício, quando a gente tira o óxido de silício nativo da superfície, a gente usa o HF. Então, uma forma de criar substratos de silício desse tipo é usando o HF. Quando você insere o silício em um HF 2%, 1%, por exemplo, ou seja, o wave de silício, quando você tira ele, o hidrogênio do HF, ele liga na superfície do substrato, cria uma camada inativa, como eu digo, inativa é estável, ele fica estável, esse hidrogênio na superfície do silício fica estável por um bom tempo. Um outro substrato que é bem interessante é o fluoreto de cálcio. Esse fluoreto de cálcio ele é transparente, tem um gás muito grande. E nesse fluoreto de cálcio, a terminação dele é de Flu. E esses substratos, eles são, o gap de 12 eletronvolts, dá para já concluir que ele é transparente, mas esse Flu, esses átomos de Flu que fica na superfície desse substrato, ele suporta altas temperaturas, então não seria o problema para a deposição por CVD. Então, a sacada do Kevin foi justamente esse trabalho do Coma. Ele pegou esse trabalho do Coma e adaptou aqui ao sistema de CVD dele usando o substrato. Então, ele chamou o Coma, na época, chamou essa técnica de Van der Waals, epitaxia por Van der Waals, né? Então, então, eu usei essas amostras do Kevin, né, essas amostras que eu estou mostrando aqui, ele depositou sobre substrato transparente e sobre óxido de silício. E sobre silício também. Então, o que eu peguei? Então eu resolvi estudar, até então não tinha nenhum estudo dessas monocamadas, o efeito da radiação ionizante nessas monocamadas de materiais 2D. Então eu comecei com esse trabalho, com essas amostras do Kevin, e irradiando com radiação gama. Então usei o WS2 e inseri diversas doses de radiação gama na superfície dessa monocamada sobre silício. Então, basicamente o que você tem, quando você joga um fóton de alta energia de radiação gama, então é um fóton, se vocês... a ordem de grandeza do comprimento de onda de um fóton de radiação gama é da ordem de Angston, né? Então, é um fóton de alta energia. E quando esse fóton interage com a monocamada, ele gera uma quantidade de elétrons, ele arranca elétrons da superfície da monocamada, e dependendo de como o fóton interage ou colide com os átomos da monocamada, você arranca até átomos da monocamada. Então, você cria, durante a radiação, você cria Exton, espalhamento de elétrons raio G, você arranca enxofre, você arranca tungstênio, isso vai depender da dose de radiação.
Então, aqui nós irradiamos essas amostras irradiamos essas amostras de 100 em 100 grays até 1 quilogray, né, até 1000 gray. Então, aqui é uma imagem, desculpa, aqui do lado esquerdo, da figura A, é um espectro de Raman, onde vocês podem observar que antes da radiação, ou seja, não irradiado, que é o preto, e o irradiado, que é o vermelho, o Raman não me mostra, olhando diretamente dessa forma, o Raman não me diz o que está acontecendo, tá? Mas o mais interessante aqui observar desse Raman é que você não destruiu a monocamada. A monocamada está lá, mesmo você irradiando com 1 quilogray de radiação. Então, só para vocês terem ideia, 1 quilogray de radiação é uma radiação cavalar, é grande, tá? Se vocês imaginarem que um ser humano, ele suporta, sem criar problemas na pele, suporta ter, acho que é 200 e poucos miligrays, tá? Então, aqui eu tenho 6 ordens de grandeza, né? Maior do que uma radiação gama utilizada, se essa radiação estivesse incidindo na pele de um ser humano, né? Então, é uma radiação extremamente alta e você não destrói a monocamada. Então, isso é interessante. Bom, eu falei lá de um dos problemas. Bom, eu tenho que correr aqui que o tempo está voando, hein? Eu falei para vocês que um dos problemas do material 2D é que você não consegue dopar esse material 2D facilmente, exceto se você usar moléculas, como aquela pegada lá do trabalho que eu mostrei anteriormente. Então, o que nós observamos foi que quando a gente vai aumentando a dose de radiação, como nós vamos arrancando elétrons da superfície, ou eu falo sempre superfície, mas a gente vai arrancando elétrons da monocamada, nós estamos criando buracos. Além de criar defeitos, é claro, a gente vai criando os buracos nessa monocamada. Tá? Então, nós, de certa forma, esses resultados aqui, a gente mostrou nesse trabalho que saiu recentemente, que a radiação você dopa o material, e dopa ele do tipo P. Então, como o radiador, ele suporta, a câmara de radiação, ele suporta substratos de 200 milímetros, né, ou 20, 30 centímetros. Então, seria uma forma de você obter, de você dopar essas monocamadas, utilizando radiação gama. Bom, essas monocamadas de WS2, eu falo de WS2 porque o MLS2 não apresentou essas mesmas características, e está relacionado à massa atômica, a diferença da massa atômica do tungstênio para o molibdênio. Então, vocês observam aqui que a intensidade da fotoluminescência vai diminuindo em função da dose de radiação, tá? E aí a gente explica os efeitos dessas doses de radiação nos exons e nos tryons e etc. Mas o interessante aqui é que a gente pode usar esse material também para ser sensor, tá? Sensor de radiação, já que ele diminui a intensidade do pico de fotoluminescência em função da dose, tá? A gente estudou essas amostras por XPS, a gente mostra que mesmo com doses muito altas, a monocamada ainda está lá, tá? Então, a gente observa também que isso aqui para o enxofre, né, os elétrons da camada 2P 1,5, 2,3, 2P 3,5, e das camadas do tungstênio, referente ao átomo de tungstênio aqui, o 4P 3,5, e o 4F 5,5, e o pico referente aos elétrons do subnível 4F 7,5. Então, o que a gente observa aqui é que, da mesma forma que a fotoluminescência, a gente diminui a intensidade referente a esses átomos, né? O que mostra que a gente está arrancando átomos de tungstênio e da mesma forma de enxofre. Então, a gente está criando defeitos na monocamada. Um resultado interessante que a gente viu também é que a amostra de 400 grays apresentou magnetismo,
apesar de ser um magnetismo muito fraco. E o pessoal fez uns cálculos teóricos e mostrou que isso só acontece quando você tem regiões, né? É claro que você vai ter infinitas regiões para infinitos defeitos, na realidade, uma quantidade enorme, quando eu falo infinito, uma quantidade enorme de defeitos, do tipo com uma falta, defeitos com a falta de um átomo de tungstênio, em conjunto com 2 átomos de enxofre. Quando você tem esse tipo de defeito, você cria um magnetismo, você cria defeitos, esses defeitos têm momentos magnéticos diferentes de zero, e aí você vê essa característica magnética da amostra. Então, eu reproduzi isso aqui, eu peguei o pedaço irradiado com 400 grays e cortei em vários pedaços, os pedaços apresentaram magnetismo e etc. Então, foi feito vários testes para provar que isso aí realmente existe. O interessante é que só foi apresentado magnetismo para essa amostra radiada com 400 grays. Um outro trabalho que eu gostaria de apresentar rapidamente, já estou extrapolando meu tempo, é um trabalho em colaboração com o Fred, né? O Joaquim, inclusive, conheceu o Fred lá em Recife, quando eu estava trabalhando, irradiando algumas amostras. Ele passou um tempo aqui comigo aqui no Brasil. Esse trabalho também foi publicado recentemente. Esse aqui é o trabalho é um trabalho também da possibilidade de escalonamento dos materiais 2D. Agora, esse aqui é extremamente mais simples do que a ideia do Kevin lá de CVD. Tá? Como que se obtém esse material? Por abrasão mesmo. Você pega o material, aqui ele usou o PDMS, um pad de PDMS, que é um polímero bem soft, um polímero bem macio, tá? Ele pegou, mas é um polímero bem macio, mas também que forma ligações nas suas moléculas bem fortes, de tal forma que você não cria pedaços, você não arranca pedaços quando você está fazendo a abrasão dele na superfície do substrato. Então, basicamente, aqui você pega o seu pó, tá? Esfrega o pó, você na realidade você só aproxima o PDMS do pó e esfrega sobre a superfície do substrato que você tem interesse em depositar o material. Então, como você controla a espessura e etc. desse material, você controla com a força das vezes que você passa. Quanto mais você passa, mais você vai esfoliando os flakes ou os grãos do pó do material 2D, você vai desbastando ele, tá? Formando aí o filme fino sobre a superfície de qualquer substrato que você imaginar, tá? Então, a gente usou vários substratos para esse trabalho. Eu aqui no Brasil, eu depositei ele basicamente sobre ouro para fazer as experiências que eu fiz aqui em parte desse trabalho, tá? Então, aqui a gente usou usou esse tipo de litografia aqui, utilizando esse polímero aqui, que é o PMGI, né, e o solvente, que é o MF319, para dissolver o PMGI. Na verdade, o que a gente fez aqui foi um processo para depositar, para transferir camadas de grafeno para fazer os contatos elétricos dos dispositivos. Por que isso? Porque o grafeno, quando a gente esfoliava o grafeno sobre os materiais, os TMDs, os de calcogenetos, o silício arrancava o de calcogeneto da superfície do substrato. Então, isso só aconteceu só com o grafeno, ou o pó de grafite, tá? Se a gente for depositar, por exemplo, como a gente conseguiu o MOS2 sobre o WS2, formar um filme, uma heterojunção, a gente conseguia facilmente, e isso tem algumas propriedades, porquê disso a gente pode discutir depois. E outra informação interessante dessa técnica é que quando você faz essa abrasão sobre um material sobre o outro, né? Então aqui a gente tem o HBN, né? O HBN esfoliado não, desculpa, ablado, né? Ablado sobre o HBN o grafeno sobre, aqui o grafeno na verdade a gente transferiu, né? O grafeno sobre o HBN e o WS2 sobre o grafeno. O interessante dessas imagens de ETS aqui é que você não vê
um material misturando com o outro quando você deposita um em cima do outro. Então, você consegue fazer perfeitamente heterojunções usando essa técnica extremamente simples. O que você precisa dessa técnica? Um pedaço de polímero e a sua mão, mais nada, tá? Em um ambiente limpo para fazer esses processos de deposição. Então, essa foi a sacada dessa técnica. E você consegue ou seja, você consegue fazer abrasão desse material justamente por conta dessas camadas, essas fracas ligações de Van der Waals aqui intercamadas, tá? Então, os grãos desses pós que a gente usou para fazer a abrasão, ele é formado por infinitas camadas, onde essas infinitas camadas, as interações entre essas infinitas camadas, por ligações fracas, então você consegue formar filmes em superfície de qualquer substrato, inclusive de plásticos, tá? O interessante aqui é que esses filmes hablados, né, ou seja, esses filmes obtidos por essa técnica, sobre substratos transparentes, ele tem uma transparência muito boa, né? Aqui tem o grafeno e o HBN. Porque você imaginar, pô, como é um negócio meio que manual, é claro que nós obtivemos isso aqui manualmente, mas poderia criar-se um sistema de abrasão, né, automático, né, onde a máquina ia esfregar esse polímero sobre a superfície de um substrato ou de uma heterointerface. Então, tanto o grafite como o HBN, que são materiais opostos em termos de condutividade, né, o HBN é isolante, o grafite é condutor, e aqui mostra a transparência também do MOS2, do MOSE e o WSE2, tá? Então, eles têm essas características transparentes. E aí, o Fred fez alguns dispositivos, eu falo Fred porque essa parte aqui eu não fiz parte desse teste, desses testes que eles fizeram. Então, aqui, ele colocou uma estrutura de ouro, WS2 ouro, tá? Sobre um substrato de PET. Isso obtido por abrasão. Então, o que a gente observa é que, bom, tem uma característica de um diodo Schottky, um diodo retificador Schottky, mas o interessante aqui é quando ele aplicava tensão, tanto tensão quanto compressão, você aumentava ou diminuía a resistência do material, né? Então, aqui mostra a intensidade, a porcentagem da tensão, né? Ou seja, o quanto você comprime esses dispositivos, bom, na realidade, essa folha de PET, e aí a gente observa que a resistência aumenta, né? Então, isso poderia ser um sensor de tensão, de um dispositivo sensor de tensão. Também foi feito fotodetectores utilizando essa mesma estrutura, tá? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente os fotodetectores usando MOS2, WS2, MOS2, e esses dispositivos foram feitos sobre substrato transparente, que é o PET, tá? Aqui tem o TM, então você tem os contatos aqui de grafite, e aqui tem um canal que foi esfoliado, um canal de grafite esfoliado aqui, e o TMMDC, que é o de calcogeneto, aqui em cima desses dois contatos, tá? Então, quando a gente incidiu a luz branca com a potência de 5 miliwatts por centímetro quadrado sobre essas interfaces, a gente observou que ela tem uma resposta extremamente superior àquela técnica lá de esfoliação líquida, tá? Então, a esfoliação líquida, a ordem de grandeza da energia gerada, né, do fótons, elétrons gerados, é da ordem de microwatts, enquanto aqui a gente vai para miliwatts. Então, tem dispositivos aqui que apresentou uma superioridade em torno de 3 a 4 vezes a técnica de esfoliação líquida. Bom, e aí tem outros dispositivos, por exemplo, aquilo que eu falei que são dispositivos verticais, né? O WS2, o MOS2, o WS2, que tem uma característica retificadora também, de um diodo Schottky, tá?
Aqui embaixo a gente mostra que o grafeno depositado, tanto aqui na base quanto no topo, com esses materiais, ele forma um contato mostra que essa característica aqui é da interface MOS2-WS2, esses materiais aqui, bom, e além disso, além dessa propriedade elétrica interessante, eles também são sensíveis a fótons, tá? Fótons de luz branca. E o interessante é que aqui foi feito o teste com laser, certo? Porque como a luz branca joga todo o dispositivo, poderia ser que o contato elétrico poderia contribuindo também para esse efeito de fotodetector aqui. Então, a gente fez pontualmente e mostrou esse efeito de fotodetecção desses dispositivos. Bom, na verdade, a gente fez uma série de dispositivos, né, mostrou que a técnica é viável para fazer fotodetectores, células solares. Aqui tem essa parte aqui, foi toda eu que fiz, a parte de evolução de hidrogênio, né, então aqui aqui eu depositei o WS2 sobre ouro, tá? E mostrei que ele tem uma característica similar a muitos outros trabalhos, usando técnicas bem superiores em termos de evolução de hidrogênio, tá? Tem também esse trabalho que não foi publicado, tá? Mas isso aqui eu fiz em uma daquelas interfaces, eu não vou contar o pulo do gato aqui, tá? Mas esse aqui não foi um trabalho não publicado, daquelas interfaces lá eu utilizei para irradiação gama. Então, o interessante aqui, ó, que é a fotocorrente gerada, né? Então, aqui, sem radiação gama, quando eu ligo lá a câmera de radiação, na verdade eu não ligo, na verdade quando eu insiro o dispositivo dentro da câmara de radiação gama, veja que eu tenho uma quantidade enorme de fóton-elétrons, de fotocorrente gerada, tá? E olha, se vocês observarem aqui, eu deixei esse dispositivo dentro de uma câmara por um dia, né, por 24 horas, e no outro dia, quando eu tirei o dispositivo, ele voltou para o mesmo lugar, certo? Então ele tem uma reversibilidade muito interessante. Bom, depois de um dia deixado lá dentro, exposto dentro da câmara de radiação, eu fui, vamos ver se nós não destruímos o dispositivo. Então tá lá, tá aqui, ó. Isso aqui depois de exposto em uma dose cavalar de radiação, né, 3.000 grays, o dispositivo ainda está funcionando como detector de radiação ionizante, detector de alta energia, tá? Então eu falei um pouco, bom, então deixa eu ver aqui, eu tenho uns 6 minutos, né, Eduardo? Então, bom, o que eu tenho a falar sobre a possibilidade da tecnologia 2D substituir o silício? Bom, eu acho que a possibilidade nos próximos 20, 30 anos é mínima, né? Se a gente imaginar que hoje a tecnologia de 5 nanômetros, de transistor 5 nanômetros já está bem definida, o próximo ano a Apple já lança os seus processadores com a tecnologia de 5 nanômetros, né? Ou seja, você tem já 15 bilhões de transistores por circuito integrado, e a tecnologia de 3 nanômetros já está vindo aí, né? Que essa empresa chinesa, TSMC, ela já está produzindo, ela já consegue produzir em larga escala essa tecnologia de transistores de tecnologia de 3 nanômetros, ou seja, a distância entre o drain e o source. Então, e cada diminuição desse tamanho de transistor, você tem um ganho de performance e também ganho em termos de consumo. Você diminui o consumo desses materiais, o consumo de potência desses transistores, tá? Então, eu acho que está muito, mas muito longe de materiais 2D substituir a tecnologia do silício. O que eu acho é que, para algumas aplicações, por exemplo, como substratos transparentes, dispositivos que não precisam de tamanhos reduzidos, possa até substituir os semicondutores convencionais. Mas em termos de processador, eu acho que está muito, muito distante. Então, só resumindo, o que eu apresentei aqui foi as duas formas de obter de forma escalonada os materiais 2D, utilizando a abrasão e a epitaxia de Van der Waals, que é basicamente um CVD modificado. O que modifica no CVD? Somente o substrato,
tá? A gente mostrou também que a radiação gama dopa a monocamada de WS2. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente, o nosso laboratório tem lá o SQUID, que está à disposição de todos vocês, tá? Nós temos uma câmara de liquefação de hélio, então a gente só compra o gás hélio para fazer a liquefação. Tem também isso aqui, eu tenho alguns trabalhos publicados com Clodoal, utilizando o EPR, então nós temos o EPR com quatro cavidades, né, com quatro micro-ondas, tá? Ou seja, quatro frequências diferentes, então vai da banda L até a banda Q. Tem um sistema de fornos que vocês também têm aí, o Rama também, nós temos um Rama, o T64000, que é um raio que você permite ir colocando lasers e etc. E tem o Oriba. O Oriba sobressai um pouquinho de vocês aí, porque como você fazer o mapeamento, tá? Esse sistema aqui, ele veio com um sistema que é possível fazer uma imagem de Rama, utilizando, eu não me lembro se o de vocês tem aí, mas bom, até onde eu sei não tem, mas dá para fazer imagem. Bom, tem a parte de fotoluminescência, o VVIS por reflectância também, por reflectância difusa, também o FTIR por reflectância difusa, então também está à disposição de vocês. E esse aqui é a nova, né, que chegou esse ano. Esse aqui está no meu laboratório, é um raio-x. Esse aqui o Sucarno vai interessar bastante, porque esse raio-x aqui, o interessante dele, que não tem aí, de vocês, é que nós temos um tubo de prata. Então dá para fazer síncrono com ele. Né? Então, um tubo de prata, você consegue radiação com comprimento de onda de 0,54 nanômetro, enquanto o tubo de cobre é 1,54. Além disso, eu consigo variar a temperatura de 70, in situ isso, de 70 Kelvin até 1.100 graus Celsius. Então, a gente consegue modificar estruturalmente o material. Além disso, eu consigo também variar a umidade durante a medida de raio-x. Então, é um equipamento extremamente completo em termos de caracterização de materiais. Então, esse aqui eu tenho mais facilidade, porque ele está dentro eu sou o coordenador desse equipamento, e a ideia dele é que ele seja multi-usuário, então vocês está à disposição de vocês aí também para a gente fazer alguns trabalhos, ou também fazer medidas, né, como prestadores de serviço, tá? Então, desculpe, bom, eu ainda estou no tempo, falta um minuto ainda, então, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, né, e estou à disposição para perguntas. Ótimo, professor Joalândio, muito obrigado. Foi um seminário excelente, tá? Elucidou vários pontos para a gente relativos à epitaxia de Van der Waals, ficou muito bom, muito didático mesmo, foi brilhante, muito bom. Pessoal, queria então abrir a sessão de perguntas aqui. Quem tem perguntas para o professor Joalândio? Alguma pergunta, pessoal? Se não tiver pergunta, eu tenho 1 milhão de perguntas, Joalândio, mas eu vou fazer uma aqui. Foi excelente mesmo essa técnica, né? Até a professora Yara apresentou na semana passada. Ela é bastante interessante, é impressionante, né? E a sacada ali de evitar as Dangling Bonds, né? Você mostrou muito bem hoje. Faz a diferença nessa técnica, né? Realmente vale a pena implementar até aqui no nosso departamento, né? Você consegue áreas grandes. Eu acho que dá para fazer com aquele forno lá que a gente conseguiu em um projeto, tem até um projeto de colaboração entre eu e o Sucarno. Vocês têm um forno aí já que dá para adaptar facilmente essa estrutura, né? Sim, esse tipo de deposição, né? E esse substrato aí, você viu que é bem simples obter aquele substrato com a terminação de um átomo, né, para estabilizar a monocamada, né? Isso, exatamente. Estava até pensando, talvez, daria para usar plasma também em conjunto, né, com essas técnicas, né? Sim, poderia ser também. Uhum.
Mas a minha pergunta é o seguinte, você mostrou nos últimos slides que a foto corrente, então ela tem aquele comportamento totalmente reversível, né? Você mostrou lá que 24 horas depois a foto corrente voltava ao mesmo valor, né? Isso. E nos slides anteriores, você mostrou que mesmo com a intensidade de radiação gama alta, né, a fotoluminescência lá, aqueles que você mostrou bem no início, eu acho que era no WS2, Esse mais aqui. para trás, bem no início mesmo. A intensidade de fotoluminescência diminuía muito, o anterior a isso. Isso aqui. Então, é porque lá, enquanto aqui nós estamos trabalhando com monocamada, esse trabalho aqui já está falando de monocamadas, tá? E lá nós estamos falando de filmes ele chega a ter 1 micro de espessura, tá? O abrado, o desbaste, né? Aquele lá foi, esse material aqui, esse resultado aqui foi obtido com o material obtido por abrasão, certo? Então, você tem uma interface, você tem 2 interfaces aqui, que ele é bastante espesso, certo? Então, aqui você não consegue destruir o material. Já lá na monocamada, se a gente colocar uma monocamada, uma dose dessa ordem, quando a gente for ver lá, a monocamada já não vai existir mais, só vai estar o seu substrato, entendeu? Então, aqui é porque você está irradiando um dispositivo quase que book, entendeu? Entendi. Então tem muito material ali ainda, né? Tem muito material, ele é bem sólido por isso, ele aguenta entendi. justamente por isso. Não, ótimo seminário e eu também concordo, né? O silício ainda tá longe de ser substituído, né? Você deixou isso bem claro mesmo no seminário, né? No sentido de aplicações em dispositivos com razão on-off alta, né? Realmente isso ainda deve demorar. Na técnica de litografia por ultravioleta profundo, né? O Deep UV. Então, os caras conseguem fazer. Daqui a pouco eles vão conseguir manipular átomos da forma como eles estão evoluindo em termos de preparação, em termos de tecnologia do silício. E outra coisa que eu não comentei, Eduardo, é assim: bom, o silício, a vantagem do silício é o óxido, né? Então, o FET, sem o óxido, não é FET. Então, a facilidade que você tem de crescer o FET, de crescer o óxido nativo do silício, tá? Que para você fazer a barreira lá do gate, isso aí, por exemplo, o arsenete de galho nunca vai superar, mesmo com propriedades elétricas, em termos de propriedades elétricas, velocidade de transporte de elétrons, até mobilidade, né? Velocidade de mobilidade de elétrons, você não vai conseguir ganhar do silício, porque o arsenete de galho não tem você não consegue crescer o óxido de arsenete de galho. Como você consegue facilmente dominar o óxido do silício? E o óxido de silício você obtém utilizando fornos mesmo de altíssima qualidade, com constante elétrica extremamente boa. Né? Então, assim, então tem essa característica também do silício, do óxido, né? O óxido do silício para fazer os FETs lá dos nossos processadores é que faz toda a diferença. E esses materiais 2D não tem, né? Quer dizer, tem o HBM, né, que é um material, que é uma monocamada também, mas está muito longe de se ter uma qualidade em termos de constante elétrica e uniformidade do silício, do óxido de silício. Né? E 15 bilhões de transistores por circuito integrado não é brincadeira, não, né? É muita coisa. Exatamente. Tem essa facilidade mesmo do óxido, né, nos MOSFETs, exatamente isso. Faz muita diferença. O professor Joaquim aqui, ele quer fazer uma pergunta também, Jorlândio? Opa! Fala, Jorlândio. Jorlândio, eu estou interessado. Primeiramente, é muito bom o seminário, gostei dos resultados. Fiquei impressionado com as áreas que vocês conseguiram construir lá, de depositar, crescer com os TMDs usando essa etaxia de Van der Waals, né? Eu até por curiosidade, eu até abri o paper aqui do Coma, né? E o abstract é muito engraçado, que ele coloca a expressão assim,
que ele consegue crescer esses materiais em substrato de silício e ascendente de galho usando átomos, você escolhendo átomos de maneira adequada, né? Sim. Então Sim, sobre isso que eu ia te perguntar. Como é que você define qual átomo você tem que colocar no substrato para crescer um determinado material? Como é que você escolhe? Porque é estabilidade, né? Porque assim, se você criar um defeito na superfície de um substrato e esses defeitos eles forem muito reativos, ele vai, na hora que você tira ele do forno, coloca ele no forno ali no ambiente, você oxida ele todinho, entendeu? Então, assim, por exemplo, o exemplo que eu dei do silício lá, né, que foi o que o Kevin usou. Você mergulha o silício dentro do HF, quando você retira ele, tem uma camada, você cria é claro que você tem que usar o processo RCA, né, de limpeza do silício, criar uma camada de óxido, aniquilar aquela camada de óxido, para você ter a superfície bem plana e com o mínimo de defeito possível, e depois você joga isso aí dentro de uma solução de HF, quando você retira, ele fica com a superfície com átomos de hidrogênio, e o mais interessante, esse é um outro trabalho que ele mostrou, não é nem esse que eu citei ali, é estável a temperaturas de crescimento por CVD. Então, ele fala lá de ligações terminações de átomos com características específicas, justamente por isso. Por exemplo, lá, ele usou o fluoreto de cálcio, né? O fluoreto de cálcio, ele automaticamente já tem a camada estável de flúor na superfície. E ele levou a 900 graus Celsius, essa camada de flúor estava lá ainda, sem oxidar, sem perda, sem criar defeitos, ou chamado bonding bonds, né, ou ligações quebradas. Então, é basicamente isso aí que ele fala, quando ele fala de substratos específicos. Tá? Ô Jornal, mas aí uma dúvida que eu tenho é o seguinte, outra dúvida que eu tenho é o seguinte, você mostrou que, inclusive, é possível fazer isso em vidro, né? Pelo que eu vi lá nos resultados. E aí, por exemplo, se você pensar no substrato magnético, essa interface é uma coisa muito importante, né? E, na verdade, Sim. A interface é o segredo de muita coisa. Então, eu fico me perguntando o seguinte, ó, se você quer crescer um material desses TMDs em cima de com área grande, em cima do material magnético, mas, ao mesmo tempo, manter a qualidade da interface, é possível fazer isso? Você escolher ter algum... A gente pois é. O que daria para fazer, o que dá para fazer em termos de materiais magnéticos, por exemplo, o vidro. Eu sei que o vidro, você citou o vidro aí, né? O vidro, você utiliza o enxofre, né? Tanto é que quando você quer obter você quer que em geral, a gente usa uma camada de ouro sobre substratos de vidro, né? Então, para essa camada de ouro ficar fixa e não... e ter uma certa aderência, você faz um tratamento, isso é uma solução química, é uma pegada química, que você faz um tratamento com enxofre, que aí o ouro gruda perfeitamente na superfície do vidro. Agora, substratos magnéticos, bom, eu não sei, qual seria um substrato magnético? Você fala o IEG, por exemplo? Pode ser o IEG, pode ser sei lá, o permalói, né? Por que eu tô perguntando? Eu posso até depois mandar detalhes para você, né? Depois eu te mando os detalhes, mas assim, por que eu tô falando isso para você? Porque a gente teria que garantir que a interface ficasse com uma qualidade muito boa, para não perder as interações de curto alcance, né? Uhum. Se você perder essa interação de curto alcance, aí você perde parte do problema de interesse, né? Entendi. Eu posso dar uma olhada, ver se tem algum tipo de interação na literatura. Agora, magnético, para ser sincero, eu não sei se existe uma forma de você criar, principalmente sobre o IEG, né? Não, de criar sobre a superfície na verdade, uma camada de átomos. Na verdade, eu não vou me alongar aqui na pergunta, não, mas eu tenho acompanhado a literatura aí constantemente e não tem nada de estruturas de dimensões grandes nesse tipo de interface. Eu posso conversar com o Kevin, né? Se eu enviar uns
uns materiais magnéticos para ele ver se ele consegue alterar a superfície e tentar depositar, né, no sistema dele lá. Ótimo, ótimo. Ou se ele já fez algum trabalho parecido, né? Tá bom. Depois eu te mando os detalhes lá, por e-mail. Tá, beleza. Valeu. Great. Valeu. Ok, muito obrigado, professor. Por Mais nada. alguma pergunta, pessoal, para o professor Jorlândio? Se não tiver mais nenhuma pergunta, professor, eu queria agradecer novamente a participação aqui no nosso seminário. Foi muito bom o seminário. Tenho certeza que vai ser um material muito didático aí, né, para explicar as técnicas de crescimento em larga escala, né, de dispositivos. Eduardo, e além da física envolvida no trabalho. Muito obrigado por esse seminário. Eduardo, Eu que agradeço, Eduardo. O Joaquim, deixa eu fazer um pode falar. comentário aqui, ó. Pela infraestrutura que o Jornal mostrou aí, ó, tem que cobrar da UNB, hein? Tem que cobrar um retorno, hein? Pra essa infraestrutura que tem aí. O grupo do cara tem a quantidade de dinheiro que o departamento todo aqui tem, pô. Tem. Rapaz, nós somos 4, então, assim, nós somos quebrados igual vocês, né? O equipamento que conseguiu... Esse equipamento de raio-x aí é de um FINEP de 2012. Acho que é 2012, se não me engano. Então, ou é 2002, eu não... Bom, não lembro aqui agora, mas é muito tempo atrás, muito tempo. Jorlândio, só o Squid custa $1 milhão. Todo mundo já sabe disso, só o valor do Squid aí. Pois é, o Squid também é de vacas gordas. É um equipamento multiusuário também com recursos conseguidos há muito tempo atrás, né? Mas só foi comprado agora recentemente. Mas, de fato, nós temos uma infraestrutura muito boa. Você vê o EPR da gente, nós temos 4 sondas, conseguimos fazer a baixa temperatura, usar hélio, né? Nós temos a cavidade para fazer EPR, a temperatura de hélio, só que infelizmente não é ciclo fechado, então consome um pouco de hélio. Mas isso aí é só parte da infraestrutura, né? Nós temos ainda tem a parte de Mosbauer, que é o outro colega que eu não falei, porque é bem específico, tem a parte também de fotoacústica, tem uns professores aposentados que trabalham com fotoacústica. Então, em termos de infraestrutura, de caracterização de materiais, né, então é bom mencionar isso, então nós não temos uma boa infraestrutura para produzir materiais, é isso que eu estou tentando fazer, né, eu tenho no meu laboratório agora, eu estou colocando um sistema de eletrodeposição, montando um sistema de eletrodeposição, e no futuro eu quero ver se consigo também processo de deposição física, né, como evaporação térmica, sputter e etc. Mas é isso. Mas pode cobrar mesmo, eu acho que tem que cobrar mesmo. Tá, galera? Nossa. A gente vai cobrar. E com relação só um detalhe, o Raman aqui também, a gente consegue fazer mapa também, Jorlândia. Você consegue? Eu não lembrava, eu falei, mas... Ele é uma coisa que, inclusive, a gente tem usado mais recentemente mesmo, tem explorado mais isso recentemente. Até conhecer um trabalho com o Clodoaldo lá, tá também interessante. Legal. Bacana, então eu queria agradecer novamente aí, o Jorlândia, e até uma próxima oportunidade, com certeza você deve ser convidado aí mais para frente, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, bom final de semana. Tchau, pessoal. Também. Valeu, Jorlândia, bom final de semana. Valeu, Joaquim, para você também. Valeu, Álvaro. Jorlândia, um abração, camarada. Isso aí, camarada. Abração, cara. Tá fazendo falta. Opa. O Oswaldo deu cima aí. Grande abraço, meu amigo. Saudade de você, cara. Saudades. Como é que tá a filhota? Tá bem, tá? Eu tô aqui trancado aqui dentro do escritório. Se abrir aqui, ela joga esse computador no chão e pisa nele. Puxou os pais, né? Não é brincadeira.